Essa frase não nasceu de um momento de glória ou vitória militar. Ela foi esculpida na solidão de um homem que, mesmo governando o maior império do mundo antigo, enfrentava guerras intermináveis, traições políticas, doenças pessoais e a constante pressão de escolhas que afetavam milhões de vidas. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para serem publicadas. Eram anotações pessoais, conversas íntimas consigo mesmo, tentativas de manter a sanidade em meio ao caos. E nessa busca por equilíbrio interno, ele descobriu uma verdade fundamental. O verdadeiro poder não reside em controlar o mundo externo, mas em governar o universo interior. Existe uma armadilha psicológica na qual todos nós caímos em algum momento da vida. A ilusão de que, se nos esforçarmos o suficiente, se formos pacientes o bastante, se amarmos intensamente ou trabalharmos incansavelmente, conseguiremos moldar a realidade conforme nossos desejos. Essa crença é tão profundamente enraizada em nossa cultura que raramente a questionamos. Desde pequenos, somos ensinados que a persistência é uma virtude absoluta, que desistir é sinal de fraqueza, que vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. E embora a persistência seja de fato valiosa em muitos contextos, ela se torna destrutiva quando aplicada indiscriminadamente, especialmente em situações onde nosso controle é mínimo ou inexistente. Pense em quantas vezes você já se sentiu frustrado porque alguém não agiu como você esperava. Quantas noites mal dormidas você teve por causa de uma situação no trabalho que não dependia de você. Quantas discussões desgastantes você teve tentando convencer alguém de algo, quando essa pessoa simplesmente não estava disposta a mudar de ideia. Em todos esses momentos, você estava investindo sua energia emocional em algo que não estava sob seu controle. E o resultado inevitável foi frustração, ansiedade e ressentimento. Imagine uma pessoa que vive em um relacionamento onde há constante desrespeito. Seu parceiro ou parceira não valoriza suas contribuições, não reconhece seu esforço emocional, talvez até seja abertamente crítico ou distante. Essa pessoa, movida por amor, por compromisso ou simplesmente por medo de ficar sozinha, continua tentando melhorar a relação. Ela justifica os comportamentos do outro, assume responsabilidades que não são suas e se esforça cada vez mais para ser suficiente. Mas nada muda. E com o tempo, essa pessoa começa a se sentir exausta, invisível, desvalorizada. Sua autoestima diminui, sua energia vital se esvai, ela começa a questionar seu próprio valor. O que está acontecendo aqui, tanto na perspectiva estoica quanto junguiana, é um desequilíbrio fundamental. Do ponto de vista estoico, essa pessoa está violando a dicotomia do controle. Ela está tentando controlar o comportamento e os sentimentos de outra pessoa, algo que simplesmente não está sob seu poder. E ao fazer isso, ela está negligenciando aquilo que realmente está sob seu controle. Suas próprias escolhas, seus próprios limites, sua própria dignidade. Do ponto de vista junguiano, essa pessoa pode estar projetando no parceiro qualidades que ela gostaria de ver em si mesma, ou pode estar compensando uma sensação interna de inadequação através da tentativa de consertar o outro. Em ambos os casos, o verdadeiro trabalho não está em mudar o parceiro, mas em voltar-se para dentro, reconhecer os próprios padrões inconscientes e estabelecer limites saudáveis. Agora, vamos trazer essa reflexão para um contexto ainda mais concreto. Você está em um ambiente de trabalho onde seus talentos não são reconhecidos, onde a cultura organizacional é marcada por favoritismo, fofoca e desvalorização. Você tenta se adaptar, tenta provar seu valor, tenta mudar a percepção dos outros sobre você. Você trabalha mais horas, assume projetos extras, evita conflitos, sorri mesmo quando está sendo desrespeitado, mas no fundo, você sente que está traindo a si mesmo, sente que está vivendo uma vida que não é sua. E a cada dia que passa, a sensação de inadequação aumenta. Você começa a questionar suas competências, seu valor profissional, até mesmo seu propósito de vida. O que os estoicos nos ensinariam nessa situação? Eles diriam: você está confundindo o que depende de você com o que não depende. Você não controla a percepção dos outros, não controla a cultura organizacional, não controla quem será promovido ou valorizado, mas você controla suas escolhas.
Você controla se permanece nesse ambiente ou busca outro que esteja mais alinhado com seus valores. Você controla como interpreta essa situação, como uma falha pessoal ou como um desalinhamento entre seus valores e os valores daquele espaço. Epicteto diria: não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas sim as opiniões que elas têm sobre os acontecimentos. Se você interpreta o desrespeito no trabalho como prova de sua inadequação, você sofrerá profundamente. Mas se você interpreta como evidência de que aquele ambiente não é o lugar certo para você, você recupera seu poder de escolha. Jung acrescentaria outra camada a essa análise. Ele perguntaria: o que esse ambiente de trabalho está ativando em você? Que feridas antigas estão sendo tocadas? Talvez você esteja repetindo um padrão familiar, buscando a aprovação de figuras de autoridade como fez na infância. Talvez você esteja projetando no chefe características de um pai ou mãe crítico. Talvez você esteja compensando uma sensação interna de não ser suficiente através da busca incessante por validação externa. O trabalho junguiano aqui seria trazer essas dinâmicas para a consciência, reconhecer os padrões repetitivos e, finalmente, escolher conscientemente um caminho diferente. E aqui chegamos a um ponto crucial. Aprender a se afastar não é um ato de covardia ou desistência. É um ato de sabedoria prática e autocuidado psicológico. Quando você se afasta de uma situação, de um relacionamento ou de um ambiente que não nutre sua essência, você está honrando sua própria natureza. Está reconhecendo que sua energia é preciosa e que você tem o direito e até mesmo a responsabilidade de direcioná-la para aquilo que realmente importa. Marco Aurélio escreveu: se você está angustiado por alguma coisa externa, o que te perturba não é a coisa em si, mas sua própria opinião sobre ela. E você tem o poder de revogar essa opinião a qualquer momento. Revogar a opinião nesse contexto significa deixar de acreditar que você precisa daquela aprovação, daquele relacionamento tóxico ou daquele ambiente destrutivo para ser quem você é. Mas há uma distinção importante a ser feita aqui. Afastar-se conscientemente não significa fugir de responsabilidades legítimas ou evitar conflitos necessários. Não significa abandonar compromissos importantes ou desistir diante da primeira dificuldade. A sabedoria estoica e junguiana não prega a evitação, mas sim o discernimento. O desafio está em desenvolver a capacidade de distinguir entre aquilo que merece nossa energia e aquilo que está nos consumindo sem propósito, entre aquilo que nos desafia a crescer e aquilo que simplesmente nos diminui. Vamos explorar essa distinção através de uma metáfora poderosa que Jung frequentemente utilizava: a jornada do herói. Em muitos mitos e contos de fadas, o herói precisa enfrentar desafios imensos, dragões, trevas, abismos. Mas note que o herói não enfrenta todos os desafios indiscriminadamente. Ele escolhe sua batalha. Ele reconhece qual dragão é seu para enfrentar e qual dragão pertence à jornada de outra pessoa. Da mesma forma, na nossa vida cotidiana precisamos desenvolver esse discernimento. Nem toda batalha é nossa, nem toda pessoa precisa ser salva, nem toda situação merece nosso investimento emocional. E reconhecer isso não é egoísmo, é maturidade psicológica. Os estoicos também nos ensinam sobre a virtude da coragem, mas uma coragem específica, a coragem de aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Essa aceitação não é resignação passiva, é o reconhecimento lúcido de que algumas coisas estão além do nosso controle e que lutar contra elas é inútil. Os estoicos também nos ensinam sobre a virtude da coragem, mas uma coragem específica, a coragem de aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Essa aceitação não é resignação passiva, é o reconhecimento lúcido de que algumas coisas estão além do nosso controle e que lutar contra elas é inútil. Sêneca dizia: não podemos escolher nosso destino, mas podemos escolher como respondemos a ele. Quando você se afasta de uma situação prejudicial, você está escolhendo sua resposta. Está dizendo: eu reconheço que não posso mudar isso, mas posso mudar minha relação com isso. Posso escolher preservar minha paz interior. E aqui está uma verdade paradoxal que tanto os estoicos quanto Jung
compreendiam profundamente. É justamente quando você para de perseguir algo com desespero que esse algo pode vir até você de forma natural. Quando você para de mendigar respeito, você começa a exalar dignidade. Quando você para de buscar aprovação externa, você desenvolve aprovação interna. Quando você para de tentar controlar os outros, você recupera o controle sobre si mesmo. E as pessoas percebem isso. O universo percebe isso. Não porque exista uma força mágica observando suas ações, mas porque você mudou a energia que emana de você. Você deixou de ser alguém necessitado, desesperado, carente e se tornou alguém centrado, digno, autossuficiente. Existe um fenômeno psicológico fascinante que Jung identificou e que explica grande parte dos nossos padrões de apego disfuncional: a projeção. Projetar, em termos psicológicos, significa atribuir a outras pessoas, situações ou objetos externos características, sentimentos ou qualidades que, na verdade, pertencem a nós mesmos, mas que não reconhecemos conscientemente. É como se usássemos o mundo externo como uma tela de cinema, onde projetamos conteúdos do nosso inconsciente. E uma das razões pelas quais nos tornamos incapazes de nos afastar de situações prejudiciais é justamente porque, sem perceber, estamos projetando algo importante nessas situações, algo que precisamos resgatar em nós mesmos. Vamos explorar isso de forma mais concreta. Imagine uma pessoa que permanece em um relacionamento onde é constantemente desvalorizada. Ela sente que não é vista, que suas necessidades não importam, que está sempre dando mais do que recebe. Mas, curiosamente, ela não consegue partir. Algo a mantém presa ali. Do ponto de vista superficial, poderíamos dizer que é amor, apego ou medo da solidão. Mas Jung nos convida a olhar mais fundo. Ele perguntaria: o que essa pessoa está projetando no parceiro? Talvez ela esteja projetando sua própria capacidade de nutrir, de ser forte, de ser completa. Talvez ela acredite inconscientemente que sem aquele relacionamento, ela não terá acesso a essas qualidades. Talvez ela esteja vendo no outro aquilo que ela mesma possui, mas não reconhece. O trabalho de retirar as projeções é um dos aspectos mais desafiadores e transformadores da psicologia junguiana. Significa reconhecer que aquilo que você admira desesperadamente em alguém pode ser, na verdade, uma qualidade sua que você ainda não desenvolveu. Significa reconhecer que aquilo que você odeia profundamente em alguém pode ser uma característica sua que você rejeita e não quer ver. E quando você começa a recolher essas projeções, quando você reconhece que o poder que você atribuía ao outro está, na verdade, dentro de você, algo extraordinário acontece. Você recupera sua energia psíquica. Você se torna menos dependente da validação externa. Você se torna mais inteiro. Os estoicos abordavam essa mesma dinâmica por outro ângulo. Epicteto ensinava que não são as pessoas ou situações que nos perturbam, mas sim nossos julgamentos sobre elas. Quando você diz aquela pessoa me deixa furioso, você está, na verdade, entregando seu poder a ela. Você está dizendo que sua serenidade depende do comportamento de outra pessoa. Mas Epicteto nos lembra que ninguém pode nos fazer sentir nada sem nosso consentimento. A raiva, a tristeza, a frustração que você sente não são causadas pelo evento externo em si, mas pela interpretação que você faz desse evento. E essa interpretação está sob seu controle. Agora, junte essas duas perspectivas. Jung nos mostra que muitas vezes nossas interpretações são distorcidas por projeções inconscientes. Os estoicos nos mostram que, uma vez conscientes de nossas interpretações, podemos escolher modificá-las. O ponto de encontro é este. Quando você traz para a consciência aquilo que estava projetando, você recupera o poder de escolher como vai interpretar a situação. E com isso, você também recupera o poder de escolher se vai permanecer nela ou se vai se afastar. Vamos aprofundar essa reflexão através de outro conceito junguiano fundamental: a sombra. A sombra, para Jung, não é apenas o lado mau ou negativo da personalidade. É tudo aquilo que foi reprimido, negado ou não integrado na consciência. E aqui está o ponto crucial. A sombra contém não apenas características que consideramos negativas, mas também potenciais positivos que não desenvolvemos. Muitas pessoas têm na sombra a capacidade de estabelecer limites, de dizer não,
de defender sua própria dignidade. E porque essas características foram reprimidas, muitas vezes por condicionamentos familiares ou sociais, elas se tornam incapazes de se afastar quando necessário. Pense em quantas pessoas foram ensinadas desde a infância que dizer não é egoísta, que estabelecer limites é frio, que cuidar de si mesmo é uma forma de abandono dos outros. Essas crenças foram internalizadas e, com o tempo, a capacidade de autopreservação foi empurrada para a sombra. O resultado é uma pessoa que se sacrifica constantemente, que se anula em prol dos outros, que permite desrespeitos repetidos, porque em algum nível profundo acredita que essa é sua função. Essa pessoa pode até reconhecer intelectualmente que deveria se afastar de certas situações, mas emocionalmente ela se sente culpada, egoísta, cruel por sequer considerar essa possibilidade. Mas aqui entra uma nuance importante. Os estoicos não estavam pregando uma passividade indiferente. Eles não diziam para você aceitar qualquer situação sem responder. O que eles ensinavam era a liberdade interior de não ser perturbado emocionalmente enquanto você toma as ações práticas necessárias. Você pode reconhecer que alguém está te desrespeitando sem se sentir destruído por isso. E justamente porque você não está emocionalmente devastado, você pode tomar uma decisão racional: afastar-se. Marco Aurélio praticava o que ele chamava de retiro interior, a capacidade de encontrar paz independentemente das circunstâncias externas. E esse retiro interior é justamente o que nos dá a força para nos afastar de situações prejudiciais sem colapsar emocionalmente. Jung observava que muitas pessoas têm um medo profundo da solidão, e esse medo as mantém presas em relacionamentos e situações que as destroem. Mas ele fazia uma distinção importante entre solidão e solitude. Solidão é um estado de carência, de vazio doloroso, de desconexão. Solitude é um estado de plenitude, de encontro consigo mesmo, de conexão com a própria essência. A pessoa que não desenvolveu a capacidade de estar em solitude dependerá compulsivamente dos outros para preencher o vazio interno. E essa dependência a tornará vulnerável a todo tipo de exploração e desrespeito. Já a pessoa que cultivou a solitude, que aprendeu a estar bem consigo mesma, não precisa mendigar a presença dos outros. Ela escolhe compartilhar sua vida, não por necessidade desesperada, mas por desejo genuíno. Jung tinha um conceito chamado o si mesmo, que representa a totalidade da psique, o centro regulador que transcende o ego. Quando o ego está alinhado com o si mesmo, a pessoa experimenta uma sensação de integridade, de propósito, de autenticidade. Mas quando o ego está constantemente cedendo a demandas externas, negando sua própria natureza, fragmentando-se para agradar os outros, a conexão com o si mesmo se perde, e a pessoa começa a sentir que está vivendo a vida de outra pessoa, que está traindo sua própria essência. O processo de individuação para Jung é justamente o caminho de retorno ao si mesmo, o movimento de diferenciação das influências coletivas e das projeções inconscientes. E esse processo inevitavelmente envolve momentos de afastamento, de recusa, de estabelecimento de limites. Os estoicos nos ensinariam que você tem responsabilidades para com sua família, mas sua primeira responsabilidade é para consigo mesmo. Epicteto, que viveu em uma sociedade profundamente hierárquica, ensinava que devemos cumprir nossos papéis sociais, mas sempre preservando nossa liberdade interior. Você pode ser filho, irmão, pai, mãe e ainda assim manter seu centro. Você pode respeitar os laços familiares sem permitir que eles destruam sua paz interior. E parte dessa preservação pode envolver estabelecer distâncias saudáveis, reduzir a frequência de contato, criar limites claros sobre o que você está disposto a tolerar. E aqui chegamos a uma verdade que pode ser difícil de aceitar, mas que é profundamente libertadora. Algumas pessoas nunca vão mudar. Alguns padrões relacionais nunca vão melhorar. Algumas dinâmicas são tão profundamente enraizadas que nenhum esforço seu fará diferença. E reconhecer isso não é pessimismo, é realismo. É a sabedoria de distinguir entre o que pode ser transformado e o que precisa ser aceito como é. Há uma história zen que ilustra perfeitamente a sabedoria do afastamento consciente.
Um mestre zen estava caminhando com seus discípulos quando encontraram um escorpião caído em um rio, se afogando. O mestre imediatamente estendeu a mão para salvá-lo e o escorpião o picou. O mestre deixou o escorpião cair de volta na água, mas logo tentou salvá-lo novamente. Novamente foi picado. Um dos discípulos perguntou: Mestre, por que você continua tentando salvar o escorpião se ele continua te picando? O mestre respondeu: É a natureza do escorpião picar, mas é minha natureza ajudar. Por que eu deveria deixar a natureza dele mudar a minha? O discípulo então observou o mestre pegar um galho de árvore e, com ele, retirar o escorpião da água com segurança, sem ser picado. A lição aqui é profunda. Você pode manter sua natureza compassiva, sua vontade de ajudar, sem permitir que isso te destrua. Você pode estender ajuda, mas com os instrumentos adequados, mantendo a distância necessária para sua própria proteção. Essa metáfora se aplica perfeitamente às nossas relações. Você pode ter compaixão por alguém que está sofrendo, pode reconhecer as feridas que levaram essa pessoa a ser como é, sem necessariamente se expor repetidamente ao seu veneno. Você pode desejar o bem de alguém à distância, pode enviar bons pensamentos sem estar fisicamente presente. Pode reconhecer que ajudar aquela pessoa está além das suas capacidades e que, na verdade, sua presença pode estar até perpetuando padrões disfuncionais. Os estoicos chamariam isso de sabedoria prática, a phronesis, a capacidade de discernir a ação adequada em cada situação específica. Jung falava sobre a importância do que ele chamava de relacionamento consciente, onde ambas as partes estão dispostas a olhar para si mesmas, a reconhecer suas projeções, a assumir responsabilidade por suas reações. Ele acreditava que conflitos relacionais são oportunidades de crescimento psicológico, mas apenas quando há disposição mútua para esse trabalho. Quando apenas uma pessoa está disposta a olhar para dentro, a questionar seus padrões, a crescer, enquanto a outra permanece defendida, negando, projetando, o relacionamento se torna um campo de batalha psicológico desgastante. E nesse ponto, o afastamento pode ser a escolha mais saudável para ambos, permitindo que cada um siga seu próprio ritmo de desenvolvimento. Os estoicos praticavam regularmente a premeditação dos males, o exercício de imaginar as piores coisas que poderiam acontecer, não por pessimismo, mas por preparação psicológica. Quando você imagina antecipadamente a possibilidade de perder algo ou alguém, você reduz o choque emocional caso isso realmente aconteça. Aplicado ao contexto do afastamento, isso significa considerar honestamente: o que aconteceria se eu me afastasse dessa situação? Qual seria o pior cenário? E você frequentemente descobre que o pior cenário não é tão terrível quanto você imaginava. Talvez você perca um relacionamento que já não te nutria. Talvez você saia de um ambiente que já estava te adoecendo. Talvez você decepcione alguém cujas expectativas eram injustas. E quando você reconhece que pode sobreviver e até prosperar sem aquela situação, o poder que ela tinha sobre você se dissolve. Jung observava que o processo de individuação frequentemente envolve períodos de solidão necessária, momentos em que precisamos nos recolher do mundo externo para reorganizar nossa paisagem interna. Ele via isso não como algo patológico, mas como parte natural do desenvolvimento psicológico. É nos períodos de recolhimento que integramos experiências, que processamos emoções, que reconectamos com nossa essência. E muitas vezes, é justamente quando nos afastamos de relacionamentos e ambientes tóxicos que finalmente temos espaço psíquico para esse trabalho interior. É como se, ao eliminar o ruído externo, pudéssemos finalmente ouvir nossa voz interior. O universo não te respeita, porque você é perfeito, porque você nunca comete erros, porque você é invulnerável. O universo te respeita quando você estabelece limites claros, quando você honra sua própria natureza, quando você demonstra através de suas ações que você reconhece seu valor. E esse respeito não vem de forma mágica ou mística. Ele vem porque você mudou a energia que emana. Você deixou de ser alguém que aceita qualquer tratamento e se tornou alguém que escolhe conscientemente onde investir sua presença, sua atenção, seu amor. E as pessoas percebem isso.
Elas sentem que você não está mais disponível para dinâmicas destrutivas, e ou elas se ajustam a essa nova realidade, ou naturalmente se afastam. Em ambos os casos, você vence, porque você recuperou sua soberania interior. Existe uma palavra no vocabulário estoico que resume profundamente o tema que estamos explorando: apatheia. Frequentemente mal traduzida como apatia, essa palavra, na verdade, significa algo muito diferente. Apatheia não é indiferença fria ou insensibilidade emocional. É a liberdade em relação às paixões perturbadoras, aquelas emoções destrutivas que nos escravizam e nos fazem agir contra a nossa própria natureza racional. É a capacidade de sentir sem ser dominado pelo sentimento, de reconhecer emoções sem permitir que elas ditem compulsivamente nossas escolhas. E essa qualidade é essencial para a arte do afastamento consciente. Quando você se afasta de uma situação prejudicial movido por raiva, ressentimento ou desejo de vingança, você não se libertou verdadeiramente. Você apenas mudou a forma da prisão. A pessoa ou situação da qual você se afastou continua ocupando um espaço enorme em sua mente, gerando ruminação, fantasia de confrontos, necessidade de justificar sua decisão repetidamente. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade não está em mudar as circunstâncias externas, mas em alcançar um estado interior onde as circunstâncias externas não mais te escravizam emocionalmente. Você pode se afastar fisicamente de alguém, mas se essa pessoa continua vivendo em sua cabeça, te perturbando, te tirando o sono, provocando reações emocionais intensas, você ainda não se libertou verdadeiramente. Jung compreendia essa dinâmica através do conceito de complexos autônomos. Um complexo é um conjunto de pensamentos, sentimentos e memórias agrupados ao redor de um tema central e que possui certa autonomia em relação à consciência. Quando um complexo é ativado, ele pode dominar temporariamente a personalidade, fazendo com que você reaja de formas que depois você mesmo não reconhece. Pense em quantas vezes você já reagiu desproporcionalmente a algo e depois pensou: por que eu fiz isso? Isso não é como eu sou. O que aconteceu foi que um complexo foi ativado e tomou o controle temporário. E muitas vezes, as pessoas ou situações das quais precisamos nos afastar são justamente aquelas que constantemente ativam nossos complexos mais dolorosos. O trabalho junguiano, nesse contexto, envolve identificar esses complexos, compreender sua origem e gradualmente reduzir seu poder sobre nós. Isso não significa que eles desaparecerão completamente. Complexos são parte estrutural da psique, mas significa que eles não mais nos dominarão de forma automática. E quando você alcança esse estado, seu afastamento de situações prejudiciais deixa de ser uma reação emocional impulsiva e se torna uma escolha consciente, serena, até mesmo compassiva. Você pode reconhecer que aquela pessoa ou situação não é saudável para você sem odiá-la, sem precisar que ela seja destruída ou punida. Você simplesmente reconhece uma incompatibilidade fundamental e escolhe direcionar sua energia para outro lugar. Marco Aurélio praticava diariamente o que podemos chamar de distanciamento filosófico. Ele olhava para suas próprias reações emocionais como se estivesse observando de fora, com curiosidade e sem julgamento. Quando sentia raiva, ele não se identificava completamente com a raiva. Ele observava a raiva surgindo. De onde ela vem? O que ela quer me dizer? Ela é uma resposta racional ou uma reação automática? Esse tipo de observação consciente cria um espaço entre o estímulo e a resposta, e é justamente nesse espaço que reside nossa liberdade. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, diria: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta, residem nosso crescimento e nossa liberdade. Vamos trazer isso para uma situação concreta. Você recebe uma mensagem de alguém que constantemente te critica ou desvaloriza. Imediatamente, você sente uma contração no peito, um aperto no estômago, uma onda de ansiedade ou raiva. Esse é o estímulo provocando uma reação automática. Mas agora, em vez de responder impulsivamente, você para. Você observa a sensação física. Você reconhece o pensamento que surgiu.
Você respira conscientemente, e nesse espaço de observação, você tem uma escolha. Você pode responder defensivamente, alimentando o ciclo de conflito. Você pode ignorar completamente, mas carregando o peso emocional. Ou você pode responder de um lugar de clareza e firmeza, estabelecendo um limite sem agressividade, ou simplesmente escolhendo não responder, e internamente renovar seu compromisso de se afastar gradualmente dessa dinâmica. Os estoicos tinham um exercício poderoso chamado visão de cima, a capacidade de ver sua vida de uma perspectiva ampliada, como se estivesse observando de muito longe. Marco Aurélio praticava isso regularmente, imaginando-se olhando para a terra do espaço, vendo a insignificância relativa de seus problemas cotidianos. Não para invalidar suas emoções, mas para colocá-las em perspectiva. Quando você olha para sua vida dessa forma expandida, muitas coisas que pareciam absolutamente cruciais revelam-se como relativamente pequenas. Aquela discussão que te tirou o sono, aquela crítica que te devastou, aquela rejeição que te fez questionar seu valor. De uma perspectiva ampliada, você pode perguntar: isso realmente importa? Daqui a 5 anos isso ainda terá relevância? Estou investindo uma quantidade de energia emocional proporcional à importância real desse evento? Esse exercício não é para minimizar seu sofrimento, mas para te ajudar a discernir onde vale a pena investir sua energia emocional. E muitas vezes você descobre que está dando um peso enorme a situações que, objetivamente, não merecem tanto da sua atenção. Você está permitindo que um comentário mal intencionado de alguém domine seu dia inteiro. Você está ruminando sobre um evento passado que não pode ser mudado. Você está antecipando catástrofes futuras que provavelmente nunca acontecerão. E enquanto sua mente está ocupada com tudo isso, você está ausente da sua vida real, do momento presente, das oportunidades que estão disponíveis aqui e agora. Jung observava que muitas pessoas vivem grande parte de suas vidas em um estado que ele chamava de inconsciência, onde simplesmente reagem automaticamente aos estímulos externos sem realmente escolher conscientemente suas respostas. Essas pessoas são como folhas ao vento, movidas para lá e para cá pelas circunstâncias externas. O processo de individuação é justamente o movimento de sair dessa inconsciência reativa e entrar em um estado de presença consciente, onde você se torna o autor da sua própria vida, não apenas um personagem no roteiro de outra pessoa. E aqui está algo fundamental. Quando você se afasta de situações prejudiciais, você não está apenas se protegendo de algo negativo. Você está criando espaço para algo positivo. A natureza abomina o vácuo. Quando você remove de sua vida aquilo que não serve, você abre espaço para que coisas novas entrem. Novos relacionamentos, mais saudáveis e recíprocos. Novos ambientes, mais alinhados com seus valores. Novas oportunidades, mais compatíveis com seu propósito. Mas isso só pode acontecer se você realmente criar o espaço. Enquanto você está agarrado ao velho, mesmo que seja doloroso, não há espaço para o novo. Epicteto contava uma história sobre um homem que tinha as mãos cheias de nozes, mas queria pegar mais nozes que estavam em um jarro de gargalo estreito. Ele colocou a mão dentro do jarro, pegou um punhado de nozes, mas agora não conseguia tirar a mão de volta, porque o punho fechado era grande demais para passar pelo gargalo. Ele não queria soltar as nozes que já tinha na mão para poder tirar a mão do jarro e ser livre. A lição é clara. Às vezes, para alcançar a liberdade, você precisa soltar aquilo que está segurando, mesmo que seja algo que você valoriza. E no contexto que estamos explorando, isso pode significar soltar a fantasia de que aquele relacionamento vai melhorar, soltar a necessidade de aprovação de quem não te valoriza, soltar a tentativa de controlar situações que estão além do seu poder. Agora, vamos abordar uma questão delicada, mas importante: a culpa que muitas pessoas sentem ao se afastar. Vivemos em uma cultura que valoriza excessivamente a lealdade, às vezes até em detrimento da saúde psicológica. Somos ensinados que abandonar é errado, que desistir é fraqueza, que se afastar é egoísmo. E essas crenças podem se tornar verdadeiras prisões psicológicas. Você pode reconhecer racionalmente que precisa se afastar, mas emocionalmente se sentir como uma pessoa terrível por sequer considerar isso. Os estoicos
tinham uma visão interessante sobre deveres e obrigações. Eles acreditavam que temos responsabilidades sociais e familiares, mas sempre dentro dos limites da razão. Epicteto dizia que devemos cumprir nossos papéis sociais, mas sem comprometer nossa liberdade interior. Você pode ser um bom filho, um bom amigo, um bom colega, sem se anular completamente. Você pode cumprir suas responsabilidades sem permitir que elas te destroem. E se alguém exige de você mais do que é razoável, mais do que preserva sua própria integridade, essa pessoa está sendo injusta, não você, ao recusar. Marco Aurélio escrevia: faça menos se quiser ter tranquilidade. Essa frase pode parecer contraintuitiva em uma cultura obcecada por produtividade e hiperatividade, mas ela carrega uma sabedoria profunda. Muitas vezes, nos comprometemos com tantas coisas, tantas pessoas, tantos projetos, que nossa vida se torna uma corrida frenética sem sentido. E quando você se afasta conscientemente de compromissos que não são essenciais, de relacionamentos que não são nutritivos, de atividades que não te trazem alegria ou significado, você não está sendo preguiçoso ou irresponsável. Você está sendo sábio. Você está priorizando qualidade sobre quantidade. Você está honrando sua finitude humana e reconhecendo que você não pode estar em todos os lugares, fazer todas as coisas, ser tudo para todos. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa justificar seu afastamento para ninguém. Você não deve satisfações detalhadas sobre por que escolheu se distanciar de uma situação ou pessoa. Os estoicos eram muito claros sobre isso. Você é o único juiz da sua própria consciência. Claro, é importante ser ético, não causar dano desnecessário, comunicar suas decisões quando apropriado, mas você não precisa convencer os outros de que sua decisão foi correta. Você não precisa da aprovação deles. Sua paz interior não depende de eles concordarem com você. Dignidade não é algo que você conquista através de realizações externas. Não é algo que outros te concedem através de aprovação ou reconhecimento. Dignidade é um reconhecimento interno do seu valor intrínseco como ser humano. E quando você vive de acordo com essa dignidade, quando você estabelece limites que a protegem, quando você se afasta de situações que a violam, algo muda em como você se apresenta no mundo. Há uma solidez, uma presença, uma autenticidade que as pessoas percebem. E paradoxalmente é justamente quando você para de perseguir respeito que você naturalmente o atrai, porque respeito genuíno não pode ser mendigado, comprado ou manipulado. Ele surge naturalmente quando você respeita a si mesmo primeiro. Chegamos ao final desta jornada reflexiva, mas na verdade estamos apenas no começo de algo muito maior. A prática contínua de viver com consciência, dignidade e sabedoria estoica junguiana. Tudo o que exploramos até aqui não são apenas ideias abstratas para a contemplação filosófica. São ferramentas práticas para a transformação real da sua vida cotidiana. São convites para que você examine honestamente onde está desperdiçando sua energia vital, onde está traindo sua própria essência, onde está permitindo que outros definam seu valor. A grande síntese entre Jung e os estoicos pode ser expressa assim: o caminho para a liberdade e a serenidade passa necessariamente pelo autoconhecimento profundo e pela aplicação prática de sabedoria em nossas escolhas diárias. Jung nos mostra o território interior que precisa ser explorado, os padrões inconscientes que precisam ser trazidos à luz, as projeções que precisam ser recolhidas, a sombra que precisa ser integrada. Os estoicos nos mostram como navegar o mundo exterior com essa consciência interior, como aplicar virtudes práticas como sabedoria, coragem, justiça e temperança em situações concretas, como manter a serenidade em meio ao caos. E quando essas duas correntes se encontram em sua vida, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser uma vítima passiva das circunstâncias e se torna um participante consciente da sua própria existência. Você reconhece que, embora não possa controlar o que acontece ao seu redor, você tem controle absoluto sobre como interpreta esses acontecimentos e como escolhe responder a eles. Você compreende que sua paz não pode depender de fatores externos variáveis, mas precisa ser cultivada
como uma qualidade interior estável. O tema específico que exploramos, o poder de se afastar conscientemente, é uma expressão concreta dessa síntese. Quando você aprende a se afastar do que não te nutre, você está praticando simultaneamente o autoconhecimento junguiano e a sabedoria prática estoica. Você está reconhecendo seus próprios limites, honrando suas necessidades psicológicas, recolhendo suas projeções, integrando sua sombra, e ao mesmo tempo, você está aplicando a dicotomia do controle, exercendo a virtude da sabedoria prática, cultivando a apateia, vivendo de acordo com sua natureza racional. E o que significa dizer que o universo começa a te respeitar quando você faz isso? Não estamos falando de uma força mística que recompensa bons comportamentos. Estamos falando de uma lei psicológica e social profunda. Quando você estabelece limites claros, quando você demonstra através de suas ações que reconhece seu valor, quando você para de aceitar migalhas e passa a exigir o banquete completo, você muda a energia que emana de você. As pessoas percebem, conscientemente ou não, que você não está mais disponível para dinâmicas destrutivas. Alguns se ajustarão e começarão a te tratar com mais respeito. Outros se afastarão, revelando que nunca estiveram genuinamente interessados em um relacionamento recíproco. Em ambos os casos, você ganha, porque você criou um filtro natural que mantém perto de você apenas aqueles que reconhecem seu valor. Mas mais importante do que o respeito externo é o respeito interno que você cultiva. Quando você honra seus próprios limites, quando você protege sua paz interior, quando você se recusa a atrair sua essência para agradar os outros, você fortalece sua relação consigo mesmo. E essa é a relação mais importante da sua vida. Você pode perder relacionamentos externos, pode mudar de ambiente, pode passar por transformações radicais no mundo exterior, mas você sempre estará consigo mesmo. A qualidade da sua vida depende fundamentalmente da qualidade da relação que você tem com sua própria alma. Marco Aurélio, em seus últimos escritos, refletia sobre o significado de uma vida bem vivida. Ele concluía que não é sobre quanto tempo você vive, mas sobre como você vive esse tempo. Não é sobre quantas pessoas aprovam suas escolhas, mas sobre se suas escolhas estão alinhadas com seus valores mais profundos. Não é sobre evitar toda dor e dificuldade, mas sobre enfrentar os desafios com coragem e sabedoria. E certamente, uma vida bem vivida é aquela onde você tem a coragem de se afastar do que não te serve, mesmo quando isso é difícil, mesmo quando isso é incompreendido, mesmo quando isso provoca desconforto temporário. Jung, em seus anos finais, também refletia sobre o que constitui uma vida significativa. Ele observava que as pessoas que chegavam ao fim da vida com mais paz eram aquelas que haviam feito o trabalho de se tornarem quem realmente eram, que haviam enfrentado suas sombras, que haviam integrado os conteúdos inconscientes, que haviam ousado viver sua própria verdade, em vez de simplesmente cumprir expectativas coletivas. Ele via que as maiores tristezas não vinham das coisas que as pessoas haviam feito, mas das coisas que deixaram de fazer, dos potenciais não realizados, das vozes interiores não ouvidas, dos caminhos não trilhados por medo ou por conformismo. Então, a pergunta que fica é: que vida você quer ter vivido quando chegar ao final? Você quer olhar para trás e ver que passou décadas em relacionamentos que te diminuíam, em ambientes que te sufocavam, em situações que traíam sua essência? Ou você quer ver que teve a coragem de fazer escolhas difíceis, de estabelecer limites necessários, de se afastar quando era preciso, de honrar sua própria dignidade, mesmo quando isso exigia sacrifícios? A verdade é que você já sabe a resposta. Em algum nível profundo, você sabe exatamente o que precisa fazer. Sabe de qual situação precisa se afastar. Sabe que limite precisa estabelecer. Sabe que conversa difícil precisa ter. O conhecimento está aí, talvez sussurrando baixinho, talvez gritando alto, mas está presente. A questão não é falta de conhecimento, é falta de coragem para agir de acordo com esse conhecimento. E coragem, como os estoicos nos ensinam, não é ausência de medo, é ação apesar do medo. É reconhecer que o desconforto temporário de fazer a escolha certa é infinitamente menor que o sofrimento prolongado de continuar na escolha errada. Epicteto tinha um exercício poderoso para seus alunos.
Ele pedia que imaginassem que estavam prestes a embarcar em uma jornada marítima. Ele descrevia o momento de estar no porto, observando o navio, sabendo que uma vez a bordo, você estará à mercê dos ventos, das ondas, do capitão. Mas enquanto você ainda está no porto, você tem escolha total. Você pode embarcar ou não. Você pode escolher esse navio ou outro. Você pode decidir adiar a viagem. Toda a liberdade está disponível nesse momento. Mas uma vez que você embarca, você precisa aceitar as condições da viagem. Epicteto usava essa metáfora para ensinar sobre discernimento em nossas escolhas. A sabedoria está em exercer nossa liberdade no momento em que a temos, em fazer escolhas conscientes sobre em que navios embarcamos em nossa vida, em que relacionamentos entramos, em que ambientes permanecemos, em que projetos nos comprometemos. E aqui está a parte crucial. Você sempre tem a opção de desembarcar. Se você percebe que embarcou no navio errado, que a jornada não é o que você pensava, que o destino não é onde você quer chegar, você pode, em algum porto, desembarcar. Pode ser assustador, pode ser incerto o que virá depois, mas permanecer em uma jornada que você sabe que não é sua, apenas porque já investiu tempo nela, é o que os economistas chamam de falácia do custo afundado. O tempo que você já investiu já se foi. A única questão relevante é: o que você quer fazer com o tempo que ainda tem? Jung falava sobre o que ele chamava de segunda metade da vida, geralmente após os 40 anos, quando muitas pessoas começam a questionar os caminhos que escolheram na primeira metade. Elas percebem que construíram carreiras que não refletem seus valores, entraram em relacionamentos por razões erradas, viveram de acordo com scripts sociais em vez de sua própria verdade. E esse momento de crise pode ser devastador ou transformador, dependendo de como é enfrentado. Se a pessoa resiste, tenta suprimir esses questionamentos, tenta continuar no piloto automático, a crise se aprofunda, manifestando-se muitas vezes como depressão, doenças psicossomáticas ou explosões emocionais. Mas se a pessoa abraça essa crise como um chamado para a transformação, como um convite para finalmente viver com autenticidade, ela pode emergir em uma segunda metade da vida muito mais rica, significativa e alinhada com sua essência. E você não precisa esperar uma crise para fazer essas mudanças. Você pode escolher agora, hoje, examinar sua vida com honestidade e fazer os ajustes necessários. Pode começar pequeno. Talvez seja simplesmente reduzir a frequência de contato com alguém que constantemente te desvaloriza. Talvez seja estabelecer um limite claro em uma situação de trabalho. Talvez seja ter uma conversa honesta sobre como você está se sentindo. Talvez seja simplesmente dar a si mesmo permissão para dizer não sem sentir culpa. Cada pequeno ato de afastamento consciente, cada limite estabelecido, cada momento em que você honra sua própria verdade, é um tijolo na construção de uma vida mais autêntica e digna. Sêneca escrevia que a vida é longa se você souber usá-la, e saber usá-la significa não desperdiçá-la em situações que drenam sua alma, em relacionamentos que não honram sua essência, em ambientes que violam seus valores. Significa ter a sabedoria de distinguir entre o essencial e o supérfluo, entre o que realmente importa e o que é apenas ruído. Significa cultivar a capacidade de se afastar do ruído para poder ouvir a música da sua própria vida. E aqui está uma reflexão final profunda. Quando você se afasta conscientemente do que não te serve, você não está apenas melhorando sua própria vida. Você está também, paradoxalmente, sendo mais autêntico e até mais compassivo com os outros. Porque quando você permanece em situações onde não quer estar, você inevitavelmente traz uma energia de ressentimento, de obrigação, de falsidade. Você não está realmente presente. Você não está oferecendo o melhor de si. Você está cumprindo um papel, representando um personagem, mas não sendo você mesmo. E as pessoas sentem isso, mesmo que inconscientemente. Então, quando você se afasta, você está, na verdade, dando a todos os envolvidos a oportunidade de encontrar relações mais autênticas, mais recíprocas, mais alinhadas. Marco Aurélio escrevia em suas meditações noturnas: quando você acordar de manhã, pense no privilégio precioso que é estar vivo, respirar, pensar, apreciar, amar. Essa gratidão pela vida
não significa aceitar passivamente qualquer condição. Significa reconhecer o valor da sua existência e, justamente por reconhecer esse valor, escolher conscientemente como você quer vivê-la. A gratidão genuína pela vida te impele a protegê-la, a nutri-la, a não desperdiçá-la em situações que a diminuem. Jung diria que o verdadeiro respeito do universo não vem de forma externa e mágica. Ele vem da integração interna, da sensação de inteireza que você experimenta quando vive alinhado com sua essência. Quando você honra sua natureza mais profunda, quando você não trai a si mesmo, quando você estabelece limites que protegem sua integridade psicológica, você experimenta algo que Jung chamava de sentimento de significado. Não é felicidade superficial ou prazer momentâneo. É algo mais profundo. A sensação de estar no caminho certo, de estar vivendo a vida que é sua para viver, de estar cumprindo seu potencial único. E é essa sensação de significado e integridade que se irradia de você e que outras pessoas percebem como respeito do universo. Você deixa de ter aquela energia de carência, de necessidade desesperada de aprovação, de medo de abandono. Você passa a ter uma energia de centralidade, de plenitude, de autossuficiência saudável. E, paradoxalmente, é justamente essa energia que atrai relacionamentos mais saudáveis, oportunidades mais alinhadas, experiências mais ricas. Não porque você está perseguindo essas coisas, mas porque você criou espaço interno para que elas possam entrar naturalmente. Os estoicos tinham uma bela expressão: amor fati, amor ao destino. Mas esse amor não significa aceitação passiva de tudo o que acontece. Significa abraçar a vida em sua totalidade, incluindo a responsabilidade de fazer escolhas que honrem sua natureza. Significa amar sua vida o suficiente para protegê-la de influências destrutivas. Significa ter a coragem de dizer: isso não é para mim e está tudo bem. Eu escolho outro caminho. Então, vamos encerrar com uma reflexão final para você levar consigo. Hoje, neste exato momento, você está diante de uma escolha. Você pode continuar nos padrões antigos, tolerando o que não deveria tolerar, permanecendo onde não deveria permanecer, traindo sua própria essência para manter uma falsa paz. Ou você pode dar o primeiro passo, por menor que seja, em direção a uma vida mais autêntica e digna. Pode ser apenas uma decisão interna, um compromisso silencioso consigo mesmo. Pode ser uma conversa que você tem adiado. Pode ser um limite que você finalmente estabelece. Pode ser simplesmente reconhecer, com total honestidade, onde sua energia está sendo desperdiçada. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Incontáveis seres humanos antes de você enfrentaram os mesmos dilemas, as mesmas dúvidas, os mesmos medos. Marco Aurélio, governando um império, ainda assim lutava para manter sua serenidade interior. Epicteto, mesmo sendo escravo, encontrou liberdade interior absoluta. Jung, explorando os territórios mais sombrios da psique humana, ainda assim encontrou luz e significado. Sêneca, vivendo em uma corte corrupta, ainda assim manteve sua integridade filosófica. Se eles puderam encontrar sabedoria e dignidade em circunstâncias extremas, você também pode encontrar em suas circunstâncias particulares. O universo não te respeita porque você é perfeito. Te respeita porque você é real. Porque você tem a coragem de ser quem você é, mesmo quando isso é difícil. Porque você estabelece limites que protegem sua essência. Porque você escolhe conscientemente onde investir sua energia vital. Porque você reconhece que sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada em situações que não honram quem você realmente é. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente 3 vezes e pergunte a si mesmo: se eu já soubesse que mereço respeito, dignidade e relacionamentos saudáveis, o que eu faria diferente hoje? A resposta que surge é seu próximo passo. Você não precisa ter tudo resolvido. Você não precisa saber todo o caminho. Você só precisa dar o próximo passo. E enquanto você reflete sobre tudo isso que compartilhamos nesta jornada, eu te convido a fazer parte desta comunidade de pessoas que buscam viver com mais consciência, sabedoria e autenticidade. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se essas reflexões estão ressoando com sua experiência de vida,
Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Cada novo tema que exploramos é uma oportunidade de aprofundar seu autoconhecimento e aplicar sabedoria prática à sua vida. E mais do que isso, deixe um like neste vídeo, porque isso ajuda outras pessoas que precisam ouvir essas mensagens a encontrarem este conteúdo. Estamos construindo juntos uma comunidade de pessoas que não aceitam viver no piloto automático, que questionam padrões destrutivos, que têm a coragem de fazer escolhas difíceis quando necessário. Mas, principalmente, quero ouvir você. Nos comentários abaixo, compartilhe de qual situação, relacionamento ou ambiente você sente que precisa se afastar, mas ainda não encontrou coragem. Não precisa dar detalhes se não quiser. Às vezes, apenas colocar em palavras, mesmo de forma geral, já é um ato poderoso de reconhecimento. E ao compartilhar sua experiência, você não apenas processa seu próprio processo, mas também ajuda outras pessoas que estão passando por situações semelhantes a se sentirem menos sozinhas. Lembre-se, o afastamento consciente não é abandono, é amor próprio. Não é covardia, é sabedoria. Não é egoísmo, é autopreservação necessária. Você não está desistindo da vida, você está escolhendo viver de verdade. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos essa jornada de autoconhecimento e sabedoria prática. Até lá, seja gentil consigo mesmo, honre seus limites. E lembre-se, quando você aprende a se afastar do que não te nutre, você cria espaço para aquilo que realmente importa florescer em sua vida. A vida é sua, o tempo é seu. A escolha é sua. Use-os sabiamente.